15 de outubro, o mundo não o recebeu. João 1, de 9 em diante. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Havia, quando João escreve tudo isso, diante de todas aquelas heresias e pensamentos filosóficos da época, e a igreja sofreu muito com isso. A igreja de Éfeso foi destruída, hoje não existe mais. Ela está preservada, logicamente, mas ninguém mora mais lá. Era só assim, visitação turística. Ela desapareceu. Existem muito poucos cristãos ali na Turquia, Istambul, perto ali de Éfeso. E a maioria crê no islamismo, que não crê na Bíblia, mas crê no Alcorão, é outra coisa. Maomé, Alá, Maomé, é outra coisa que surgiu bem depois do cristianismo. Aquilo assumiu muitas alegorias, fantasias e uma miscelânea de coisas, e foi substituído o cristianismo por essa religião que se conhece hoje como os muçulmanos. Então, existia um objetivo de João ao escrever o livro, esse evangelho. Era mostrar que o Logos não era nada daquilo que era o intermediário entre dois poderes divinos, o bom, o mal, o perfeito, o imperfeito, e ficava um intermediário ali no meio. Não. E seguiam uma porção de ideias heréticas, e João veio falando tudo o contrário. Não, tem nada a ver essas filosofias que existem correndo aí entre o povo em geral, e que entrou na igreja isso. Escreveu o livro com um objetivo: mostrar dois pontos. Primeiro, quem é o Logos? Onde está o Logos? O que ele veio fazer aqui na Terra? Da onde ele veio? Qual o objetivo dele? E mostra que esse Logos é Jesus Cristo. E segundo, só serão salvos e terão a vida eterna se creem neste Logos. É muito mais do que fantasias pregadas aí entre os filósofos. João diz assim: eu estou escrevendo isso para que vocês conheçam Logos e para que vocês creem no Logos e tenham a vida eterna. João capítulo 20, verso 31. Então ele está terminando o livro dele falando do segundo objetivo que ele tinha ao escrever o livro.
O primeiro já foi de cara, capítulo 1, verso 1 de João, já fala que o Verbo era Deus, eterno, Criador, sua morada é no céu, ele já existia, eterno, e veio aqui para representar a Deus, o único poder que existe nos céus, perfeito. Esse outro poder que se fala, os filósofos dizem aqui, ele não está no céu. Ele surgiu no céu, mas não está no céu, está na terra. E é um poder derrotado na cruz do Calvário. E tudo foi feito, esse Deus maravilhoso e perfeito quis habitar com o seu povo aqui. Ele não teve assim o desejo de esperar. Ele teve o desejo de já ficar com o povo. Vamos esperar 6.000 anos e depois, quando tudo estiver resolvido, nós vamos habitar com ele. Não, não foi isso. Em Gênesis 3,15 diz que o Messias iria vir. E antes dele vir, ele ditou ali para Abraão, faça aí um altar. E o primeiro altar foi lá dentro do Jardim do Éden. Né? Eles tinham sido mandados embora, né, do Jardim do Éden, estava ali perto do Jardim do Éden, não estava dentro ainda, já tinha saído. E Caim e Abel fizeram um altar ali, para adorar a Deus, para estar com Deus. Deus queria habitar com o ser humano. E depois mandou fazer o tabernáculo, o santuário, para tabernacular, ou seja, para armar a sua tenda aqui com os seres humanos e morar aqui, até que Jesus viesse. Quando Jesus veio, realizou o desejo pleno de Jesus, da divindade. Ele veio estar conosco de maneira total. Ele escondeu a sua glória para não prejudicar o ser humano e viveu como um ser humano, nasceu como ser humano, viveu como ser humano, morreu como ser humano, ressuscitou como um ser divino. E hoje vive à direita do Pai Todo-Poderoso, e onde virá julgar os vivos e os mortos, dar a vida eterna para quem creu. Esse é o objetivo de João. Para deixar de lado todas aquelas coisas, aqueles pensamentos errados, ele veio evangelizar. Não só a igreja de Éfeso, mas todas as igrejas que tinham ali ao redor. Deixou escrito. Ele já estava velho. Ele iria morrer, mas ele deixou escrito. E ele escreve o Apocalipse, escreve 1 João, 2 e 3 João, para que ficasse, se perpetuasse a explicação do Logos e a decisão que cada um precisa tomar. Nós vamos ver amanhã. Como nós respondemos a Jesus diante de tudo isso que ele fez? Diz assim: o mundo não o recebeu como Jesus queria. Apenas algumas pessoas. E as pessoas que receberam a Jesus, ouviram e aceitaram Jesus e creram em Jesus, se tornaram filhos de Deus também, ou filho do Logos.
e recebem a vida eterna que há em Jesus. E é iluminado para conhecer o que é certo e errado e tomar as melhores decisões aqui nessa terra. Como sua vida foi transformada quando você se tornou filho ou filha de Deus? Sua vida não ficou igual. Sua vida, ela vai melhorando. Você vai sentindo que você tem cada vez mais erros. Por que você sente isso? Porque você está se aproximando de Jesus. Quando você aproxima, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais você vai se sentir indigno, necessitando mais de Jesus. E Jesus vai dando mais vitórias para você. Porque você está reconhecendo que você está doente. E Ele vai dando remédio para você se curar. O sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. E quando Ele voltar, então Ele vai completar tudo. Ainda ficará imperfeições em nós. Mas num piscar de olhos, segundo Tessalonicenses, piscar de olhos, todas as imperfeições sairão. O que é corruptível será eliminado e se tornará incorruptível. Tudo que é pecado será apagado. Nos tornaremos perfeitos. Com o corpo perfeito, com a mente perfeita, com o caráter perfeito. E subiremos para viver eternamente ao lado de Jesus.